Bem, boa tarde, alunos dos sétimos anos. Então, eu fiz esses slides, né, esse vídeo, para a gente discutir um pouquinho mais as atividades, né, das questões propostas, atividade da primeira questão, que começa na página 7 e vai até a página 8, conforme eu expliquei no último vídeo da aula passada. Então, eu tenho aqui as respostas, tá? Mas ainda assim, eu quero que vocês observem, conforme eu falei, como se trata de questões discursivas, nem todas as respostas são corretazinhas, né? Você pode ter feito respostas muito boas também. Mas ainda assim, de repente é bom você copiar essas respostas, né? Para estar mais em contato com a linguagem escrita. E também, se você não fez, dê uma olhadinha, né? Tente fazer algo parecido, tá? Para você, e leia para você ter uma ideia de como poderia ter sido a resposta. Então lembra, o texto está na página 7, que é uma mensagem de WhatsApp, tá? Que apresenta uma linguagem dinâmica, uma linguagem rápida, em que as palavras são cortadas, né? São no geral escritas com iniciais pela metade, tá? Numa tentativa de comunicar de forma rápida. A questão de escrever rápido também, tá? Então a primeira questão, a letra A diz o seguinte: a linguagem do texto acima é considerada culta ou coloquial? Então, uma resposta bem objetiva, tá? Você poderia ter feito assim, se não fez, dê uma olhada, ajeite a sua. A linguagem do texto acima é considerada coloquial, ok? Então, tanto essa linguagem, né, como não está seguindo as normas da questão da escrita, principalmente, aí a gente tá falando de escrita, ok? É bom lembrar que o contexto é de uma linguagem, né, vamos dizer assim, íntima, em que eu tenho pessoas que se conhecem, que não estão frente a frente, mas estão dialogando, tá? Então, eu não posso também exagerar com uma linguagem formal, a não ser que de repente eu queira criar um estilo, como preste atenção, basicamente o que eu estou fazendo nas nossas aulas. Se você reparou nas minhas mensagens, elas não são parecidas como todo mundo usa. Linguagem em que as palavras estão quebradas pela metade, não. Eu procuro escrevê-las de forma completa, ok? Justamente para que você leia, para que você perceba como é escrita. Então, eu estou, de certa forma, aproveitando o contexto para você também adquirir aprendizado nesse sentido, tá? Eu não estou dizendo que quando você for escrever para o seu coleguinha, para o seu amigo, você tem que escrever igualzinho a mim, não. Mas repare como é o contexto, um contexto um pouco mais formal. Não aquela linguagem corrida, rápida, em que eu falo as palavras pela metade, não. Contexto mais formal, em que eu procuro escrever as palavras de forma completa, como se estivesse escrevendo normalmente. Então, dê uma olhada e veja que eu montei esse estilo para a minha linguagem aí para vocês, tá? É um estilo diferente de todos. Entendido? Então, no nosso caso aí, eu posso considerar que eu tenho linguagem coloquial, tá? Assim como a gíria que você fala no dia a dia também está dentro da linguagem coloquial. Na letra B, olha o que acontece. Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Ok? Então, novamente, aquela ideia de que nós usamos a linguagem conforme a situação, conforme o contexto. Eu ainda a regulo conforme o meu ouvinte, tá? Conforme o meu ouvinte, que é, de novo, o que eu estou fazendo nas minhas mensagens para vocês. Eu estou regulando por conta da minha intenção comunicativa. Entendido? Então, uma resposta que eu fiz foi essa aí, olha. Porque no contexto comunicativo, uma mensagem de WhatsApp, o autor fez uso de uma linguagem despreendida das normas gramaticais da escrita. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Ele não estava preocupado em escrever, tá? Conforme as normas, as convenções da escrita, em que as palavras têm que ser escritas completas, conforme a norma culta, tá? Olha lá, pois tinha a intenção de comunicar de forma simples, rápida e dinâmica. Então lembra quando você está mandando mensagens, enviando para os seus colegas, como você procura escrever de forma rápida, e aí você corta as palavras, porque a intenção de escrever rápido, né? Muitas vezes, por conta de não usar muito teclado, você também acaba fazendo esse uso das palavras pela metade, cortadas. Algumas estão se cristalizando, né? Já estão sendo usadas mesmo assim. Agora, de novo, eu quero lembrar
tudo é contexto. Daqui a pouco a gente vai ver outra questão. Será que eu posso escrever dessa forma, como está aí no nosso texto, em qualquer lugar, em qualquer situação? Será? Hein? Então, preste atenção. Nesse contexto, a intenção foi comunicar de forma rápida, simples e dinâmica, tá? Então, aí eu tenho um uso que podemos dizer é adequado ao contexto, tá? Ao contexto. Letra C. Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê? Então, conforme eu vi algumas respostas, tá? De novo, dei uma olhadinha, organize direitinho aí, ok? Veja a sua resposta, compare com a resposta que eu fiz. De novo, não precisa estar igualzinha, mas tem que ter a ideia, né? Se você conseguir perceber que a ideia é mesmo, não mexa na sua resposta, entendido? Então, preste atenção aí na resposta. Então, essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê? Olha o que eu coloquei. Não. Porque em trabalhos escolares, entende-se que há um contexto de uso formal da linguagem. Olha aí. Então, há um contexto de uso formal da linguagem. Então, aquilo que agora eu comentei, eu não posso usar essa linguagem que eu uso na mensagem do WhatsApp, no Facebook, que eu corto as palavras pela metade, em qualquer contexto. Olha aí, continuando a resposta. Portanto, nesse caso, deve-se fazer uso de uma linguagem formal culta. De uma linguagem formal culta, ok? Então, você deve escrever nos seus trabalhos escolares de forma completa, as palavras têm que estar corretinhas, não pode ter erro de acento, não pode escrever pela metade, não pode fazer aquele porquê, só P e o que, não pode, tá? Então tem que lembrar dessa situação, linguagem formal, linguagem mais completa, vamos dizer assim. Na letra D, olhem aí, essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Hein? Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Então a lógica é você, né, dizer que não. Provavelmente essa linguagem, pelo menos eu penso, né, ela é muito próxima de você. Você sabe desse tipo de linguagem, você usa esse tipo de linguagem, né? Mesmo o pessoal que está começando agora no WhatsApp faz uso desse tipo de linguagem. Então, o que foi que eu escrevi como resposta? Para não ficar só não, eu botei assim, ó, não. A linguagem do texto no contexto foi bem empregada. Então, de novo, eu vou lembrar. Nesse contexto, eu posso usar esse tipo de linguagem. Foi bem empregada, ok? Então, de novo, no seu meio, com seus amigos, com seus colegas, não tem problema nenhum você usar esse tipo de linguagem no WhatsApp, no Facebook. Agora, em se tratando de trabalhos escolares, não, você tem que usar a linguagem culta. E aí eu vou lembrar de novo, hein? Em qualquer trabalho, no meu, no trabalho de geografia, no trabalho de matemática, aquela resposta do problema, você tem que usar a linguagem formal. Então repare como eu estou escrevendo para você escrever direitinho, iniciando respostas com letra maiúscula e tudo mais. Beleza? A questão da letra E, olha aí como é interessante, né? Olha como é interessante. Reescreva essa mensagem usando a norma culta da língua. Reescreva essa mensagem usando a norma culta da língua. Esqueci de botar em vermelho aí, mas tudo bem. O que é que a gente vai dizer aí? Então, olha só. Essa linguagem, ela não há a necessidade dela ser tão formal, à medida que nós temos uma conversa entre duas pessoas que se conhecem. Então não é um contexto de total formalidade. Então o que é que eu queria nessa questão aí? Que pelo menos você observasse as palavras que estão escritas, né, com iniciais apenas, e você escrevesse de forma completa, como realmente elas teriam que ser escritas num contexto mais formal. Então olha aí como ficou, né? Oi, estou com saudades de você. Olha só. Então vejam só que agora eu completei as palavras. Oi, também estou. O que você está fazendo? Então lembra? Na linguagem comum eu vou usar tô, tá, mas na linguagem escrita eu tenho que escrever o verbo de forma completa. Olha aí.
estou estudando para a prova. O que você vai fazer hoje? Que lá estava tudo pela metade no texto. Olha só como está escrito agora. Então repare, letra maiúscula no início, ponto de interrogação, separação com ponto, né, das frases. Então reparem tudo direitinho. Os acentos da palavra. Olha aí, hoje, vírgula, depois do serviço vou. Eu até coloquei irei aí do lado, que é para você observar que na linguagem comum a gente usa o vou, né? Uma forma do verbo ir no presente, quando eu deveria usar o irei, tá? Que é o futuro de fato. Então olha aí, irei para casa jogar um game com um amigo. Então aí eu completei a questão das palavras aí no caso, tá? Na letra F, a última questão aí, eu botei logo a resposta, né? A pergunta é: qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? Eu coloquei assim, olha, podemos dizer que, no geral, as pessoas ao usarem esse tipo de linguagem têm a intenção de se comunicar de forma rápida e dinâmica. Então lembra lá, tem uma linguagem que eu estou ali me comunicando rápido, tenho que falar, e aí eu vou cortando as palavras, cortando as frases, para me comunicar de forma rápida e dinâmica. Então essa é a resolução, a explicação da atividade, ok? Qualquer pergunta, mande por favor agora, após esse vídeo, para mim, tá? No WhatsApp, na nossa aula, ok? Até logo então, até o próximo vídeo.